Boa noite, uma alegria juntos meditar sobre a palavra de Deus. Já entoamos os cânticos, oramos ao Senhor, agora vamos refletir sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Temos estudado o livro do profeta Isaías desde o capítulo 1 e hoje já no capítulo 22. Nós cantamos a verdade que nós vamos meditar nessa noite. Devemos confiar totalmente em Deus nesta vida. A mensagem hoje é sobre confiança em Deus. Temos que aprender a confiar no Senhor. Talvez você, crente no Senhor Jesus Cristo, já confie no Senhor. E eu não duvido disso, que você já confia no Senhor nosso Deus. No entanto, parece que nós passamos a vida aprendendo a confiar e a depender de Deus. Sempre temos algo mais para confiar. Parece que sempre surgem novos desafios e nós temos que encontrar o refúgio no Senhor. Em breve estaremos estudando Isaías 40, hoje é Isaías 22. Em breve chegaremos a Isaías 40, vamos refletir sobre o texto que foi lido há pouco, pelo Pereira. Texto maravilhoso que nos chama para confiar mais no Senhor. Você às vezes acha que está fraco, você às vezes acha que está cansado, os problemas são muitos, você está desanimado com as questões da vida ao seu redor, às vezes com estudos, com trabalhos, com família, com problemas, e cada um tem os seus, e o desânimo vem, e a desmotivação também, e a vontade é de desistir, não é verdade? A vontade, às vezes, é chutar o balde, mas quem faz isso demonstra não confiar em Deus. Temos que confiar no Senhor todos os dias, é Deus que nos anima, é Deus que nos sustenta, é o Senhor quem nos ergue no meio das dificuldades que enfrentamos na vida. Temos estudado vários textos complexos do livro do profeta Isaías, textos que tratam sobre os oráculos de Deus contra as nações, ou seja, são as sentenças do Senhor contra as nações idólatras e que estão em pecado. Já vimos 2 oráculos sobre a Babilônia, são 10 ao total. Já vimos um oráculo sobre a Filístia e sobre os Edomitas, um oráculo sobre Moabe e sobre a Arábia. Esses oráculos estão em paralelo dentro desses capítulos, do 13 ao 23 do livro do profeta Isaías. Vimos um oráculo sobre Damasco e Israel. Damasco, capital da Síria, e Israel, reino do norte. E hoje, em paralelo com este oráculo, nós vamos ver o oráculo para Jerusalém especificamente. Essa cidade, ela era muito cara aos olhos de Deus, e ainda é. Deus tem profecias na Bíblia Sagrada para Jerusalém, e essas profecias ainda vão se cumprir. Por exemplo, Apocalipse 11 trata das 2 testemunhas que estarão lá na praça central de Jerusalém, proclamando o Evangelho de Jesus. Isso ainda vai acontecer. A Bíblia diz que essas 2 testemunhas vão ser mortas, e depois de um tempo elas vão ressuscitar ali. Negócio incrível que vai acontecer, ainda não aconteceu. O mundo todo vai ver. Quando essa profecia foi dada, certamente as pessoas imaginaram, como é que o mundo todo vai saber dessas 2 testemunhas lá em Jerusalém? Hoje a gente entende, né? Porque temos a internet, todo mundo tem uma televisãozinha na mão, que é o seu celular, o mundo todo vai ver as 2 testemunhas, que vão ser mortas e vão ressurgir, demonstrando o poder de Deus. Essas 2 testemunhas, elas vão pregar a mensagem do Senhor Jesus, num período de juízo sobre a terra, como nunca houve antes. Mas esse é assunto para outro dia. Só estou mostrando que Jerusalém é uma cidade muito importante e especial para o Senhor nosso Deus, mas apesar de Jerusalém ser especial, ela precisa confiar no Senhor. Esse oráculo de hoje é a sentença de Deus contra Jerusalém, para que Jerusalém se arrependa dos seus pecados
e confie no Senhor. E se ela não confiar, certamente o juízo de Deus virá sobre Jerusalém. Deus ama Israel, Deus ama Jerusalém, mas se não se arrependerem dos seus pecados, assim como as outras nações, Israel será julgado, Jerusalém vai ser punida. Assim é na nossa vida. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e confiarmos totalmente no Senhor, nesta vida aqui, nós também passaremos pela disciplina do Senhor. Não duvide disso. Esses oráculos nos mostram como Deus é, como Deus age, o caráter de Deus, a misericórdia sim e a justiça do Senhor. Mas a grande lição é que se confiamos no Senhor, estamos plenamente protegidos por Deus. O Senhor é por nós. Você não precisa temer, não precisa viver angustiado, não precisa estar em desespero. É só confiar no Senhor. Então, devemos confiar totalmente em Deus nesta vida. É o ensino do oráculo de Deus contra Jerusalém para os nossos dias hoje. Vamos ler Isaías 22, do verso 1 até o verso 14. Sentença contra o vale da visão. Que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados? Tu, cidade que estavas cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre, os teus muros, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos, sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo de já estarem longe na fuga. Portanto, digo, desviai de minha vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo, porque dia de alvoroço, de atropelamento, de confusão é este, da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão, um derribar de muros, e clamor que vai até os montes, porque Elão tomou aljava, e vem com carros e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. Os teus mais formosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia, olharás para as armas da casa do bosque, notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntarem as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribareis, para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros, para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Deus queria que Jerusalém confiasse nele. Essa é a mensagem desse oráculo. Jerusalém tinha que confiar no Senhor, mas não confiou. Devemos confiar totalmente no Senhor nosso Deus durante toda a nossa vida. Não coloque a sua confiança em outras coisas. Não confie na sua juventude, não confie na sua inteligência, não confie no seu poder, não confie no seu dinheiro. Não confie nas pessoas ao seu redor no sentido de depender delas emocionalmente ou depender delas para várias outras questões. Confie no Senhor. Que sua dependência seja de Deus, que a sua força seja Deus. Quando vierem as dificuldades, você estará firme, porque é o Senhor, que é todo-poderoso, infinito, eterno, que sustenta você.
Nós queremos observar essa confiança em 3 ensinos ao longo desses 14 versículos. Eu quero que você fique muito atento, porque aqui é uma profecia sobre a ruína de Jerusalém. E nós vamos observar como se dará essa profecia e investigar outros textos aqui. Então, primeiro ensino: o povo de Deus tem tudo para ser abençoado. É o primeiro ensino que nós observamos nos 3 primeiros versículos que acabamos de ler. O povo de Deus tem tudo para ser abençoado. Isso era com Israel, isso é conosco hoje. Você tem tudo o que é necessário para a vida e a piedade. Deus lhe deu a você, crente em Jesus, tudo para ter uma vida plena com Deus. Deus lhe deu isso. Está na Bíblia Sagrada. E funciona. E acontece. Basta você viver pela fé e confiar no Senhor. Deus deu a Jerusalém também, mas Jerusalém parece que não quis. Entendeu, mas não quis. Você vê que o oráculo começa: sentença contra o vale da visão. A palavra sentença pode ser traduzida também por oráculo. É a sentença de Deus, é um oráculo de juízo contra Jerusalém. Mas o que é o vale da visão? Guarde essa pergunta, será respondida mais para o final. Mas você sabe que esse oráculo foi dado a Jerusalém. Jerusalém é chamado o vale da visão. Esses 5 oráculos que estamos estudando, todos eles têm uma mensagem meio poética no que se refere à nação que Deus está punindo. Então, quando nós falamos sobre a Babilônia, no capítulo 21, era o deserto do mar. Quando falamos sobre Edom, era o silêncio. Quando nós falamos sobre a Arábia, referia-se à noite. E agora, falando de Jerusalém, Deus, dando essa revelação para Isaías, chama Jerusalém de o Vale da Visão. Como é que você sabe que o oráculo é para Jerusalém? Verso 10, Isaías 22, verso 10 diz: também contareis as casas de Jerusalém e delas derribareis para fortalecer os muros. Ele está tratando da cidade de Jerusalém, especificamente. Nós temos aqui 2 grandes pecados que são alertados nesse oráculo, que são pecados que nós convivemos muitas vezes com eles hoje na modernidade. Que pecados são esses? Segurança. É pecado querer a segurança? Sim. Quando? Eu quero segurança sem Deus. Isso é pecado. Jerusalém queria segurança coletiva, mas sem buscar o Senhor. Segurança que eles procuravam, segurança militar, segurança das armas. Nós vamos observar, os muros foram reforçados, a Assíria estava para invadir, e eles não se arrependeram dos pecados e buscaram o Senhor. Eles focaram na perspectiva humana. Como é que se vence uma guerra? Aumentando a proteção das muralhas, trabalhando o suprimento de água durante o cerco que virá. Então, pensaram na perspectiva humana. Como é que o ser humano hoje pensa da perspectiva humana de segurança? Segurança. Eu vou ter dinheiro para gerar minha felicidade, eu vou ter dinheiro para cuidar da minha saúde, eu vou ter dinheiro para suprir as minhas necessidades. Estarei seguro. Olha, não é pecado ter dinheiro, mas confiar no dinheiro e esquecer de Deus é pecado. E não é segurança, é ilusão. Não esqueçam disso. É uma grande ilusão. Mas por que é que sempre se fala desse negócio de dinheiro aqui no culto, na mensagem? Por quê? Porque a tônica da nossa sociedade é o que mais existe e se perpetua nos discursos na nossa sociedade é um discurso materialista, onde as pessoas não procuram mais ser, elas procuram ter. Eu sou se eu tiver, eu não sou porque eu creio em Deus. Percebe? A identidade das pessoas é medida hoje, na nossa sociedade, pelo que têm e pelo que apresentam, não pela fé em Jesus Cristo. Muitos crentes caem nesse erro e se afastam do Senhor. Isso já existia desde que o pecado entrou no mundo, mas a nossa sociedade ela é extremamente materialista e pode ser que os crentes estejam sendo arrastados por pensamentos diabólicos e de pecado.
Não é pecado ter coisas, é pecado confiar nas coisas e não em Deus. É o equilíbrio, não vá para os extremos. Agora eu vou fazer voto de pobreza porque eu serei mais santo ao Senhor. Não necessariamente, pode ser mais orgulhoso do que pessoas que têm dinheiro e poder nessa tentativa, certo? Então, essa é a ideia. Esse era um pecado de Jerusalém, segurança sem Deus. Outro pecado, autoconfiança. Eles confiavam muito em si, na sua força, no seu poder, e eles deixaram de confiar em Deus. Então, você está estudando para passar no seu vestibular, no seu Enem. Amém, tem que estudar, e muito, mas você só vai passar se Deus quiser. Acabou. Só. Saiba disso. Um dia que você passar, você passou por quê? Porque você estudou. Mas principalmente porque Deus quis. Porque se Deus não quisesse, você não passaria nunca. Lembre-se disso. E é essa autoconfiança que nós temos que quebrar na nossa vida. Nós temos a nossa parte de trabalho, de esforço, mas temos que confiar em Deus, principalmente, e não na nossa própria capacidade humana. 2 pecados que Deus estava exortando aqui Jerusalém. E a gente vai ver isso nesse texto aqui. E Jerusalém acabava imitando outras nações, acabava imitando pecados de outros povos. Por exemplo, os moabitas, eles foram extremamente autoconfiantes e soberbos. Isaías 16, verso 6. Olha Isaías 16, verso 6. Temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho, do seu furor, a sua jactância é vã. Então Moabe foi julgado e condenado por Deus por ser extremamente soberbo. O que é uma pessoa soberba? Autoconfiante, confia em si e não confia em Deus. Não tem como, irmãos, não tem como. Não dá para viver sem confiar em Deus. Aprenda isso para o resto da sua vida. Tem que confiar no Senhor e depender de Deus. E não adianta eu falar isso e você não confiar. Confiar em Deus é algo prático. Jerusalém estava sendo invadido pelos assírios. Não foi porque o rei Ezequias orou e Deus atendeu a oração de Ezequias e Jerusalém não foi invadido. Ezequias confiou em Deus. Se Ezequias, isso aqui no período desses oráculos que foram dados, foi exatamente no período do profeta Ezequias, do rei Ezequias. Se não tivesse confiado, Jerusalém seria destruída. O Senhor teve misericórdia. Em outros momentos, Deus não teve misericórdia de Jerusalém. Foi destruída e invadida no ano 70 pelo Império Romano, porque não confiaram em Deus também. E pelos babilônios, que é o texto que nós vamos observar ainda. Todas essas tribos gentias, esses reinos idólatras que estamos estudando, eles não confiavam no Senhor. Isaías 17:10 diz assim: porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora, e continua. Então, verso 10, Isaías 17:10, falando do reino do norte de Israel, eles não confiaram no Senhor, não lembraram de Deus, não buscaram a rocha, a sua fortaleza, e confiaram somente nas suas próprias forças. Vivemos numa época em que as pessoas estão extremamente ansiosas. Por que as pessoas vivem tão ansiosas, tão preocupadas com as questões da vida, até questões pequenas? Não tenha dúvida disso. Se você é uma dessas pessoas, você não está confiando em Deus como deveria confiar. Você está confiando em você, na sua força, na sua capacidade. Aí durante a vida, quando você percebe que não vai dar certo, que não vai conseguir, ansiedade. Quando você perde o controle da situação, as rédeas da vida saem das suas mãos, e Deus faz isso de propósito, para que você aprenda que você não consegue controlar a sua vida sem Deus. Aí o que é que acontece? Ansiedade. Muitas vezes até depressão. Depressão não é só por conta disso,
mas vivemos nessa era da ansiedade, nessa era da depressão, e muito dessa ansiedade e depressão é porque não confiamos em Deus. Então veja que eram pecados dos outros povos, e Jerusalém, infelizmente, estava seguindo esse tipo de pecado. O pecado de buscar sua própria segurança, ou melhor dizendo, confiar sua segurança em si mesmo, e o pecado da soberba ou autoconfiança. Veja que nesse período, esse oráculo que acabamos de ler, ele foi proferido por Isaías no período que Ezequias era rei. Muito provavelmente, o reino do norte já foi levado cativo pelos assírios. Muito provavelmente, eles estavam chegando perto de Jerusalém. Tomaram Laquis e outras cidades que eram fortalezas, que protegiam a cidade de Jerusalém. Estavam chegando lá, mas Deus protegeu Jerusalém. Então, nós entendemos aqui que esse oráculo foi escrito nesse período, mas ele aponta para um momento futuro e descrito a invasão dos babilônios em 586 a.C., sob o reinado do rei Zedequias. O profeta da época era Jeremias, e a gente vai ver alguns textos que apresentam isso. Mas como é que você sabe? Pela própria descrição, mas tem um detalhe no verso 6, Isaías 22, versículo 6, olha o que diz aí: porque Elão tomou a aljava, vem com carros e cavaleiros, e que descobre os escudos. Então, Elão sempre foi um reino ligado à Babilônia, vassalo da Babilônia. Elão nunca foi um rei vassalo dos assírios. Tanto que Babilônios e o reino de Elão, eles estavam juntos contra os assírios nesse período aqui de Isaías e do rei Ezequias. Mas Elão, no futuro, quando a Babilônia cresce e se torna um império e vai invadir Jerusalém, eles estão lá do lado dos babilônios. Então esse versículo nos indica que ele está tratando de algo que vai acontecer no futuro, e os elamitas, os de Elão, são aqueles exércitos, junto com os babilônios, que vão auxiliar na invasão da cidade de Jerusalém, não agora, no reinado de Ezequias, mas no reinado de Zedequias, um descendente de Josias, lá na frente, por volta de 586 a.C. Lembra, essa profecia aqui foi depois de 722 a.C. E ela foi proferida 722, pouco depois de 722 a.C. E ela vai ser consumada em 586 a.C. Esses pouco mais de 100 anos, 115 anos, é o período para que Jerusalém se arrependa dos seus pecados. Deus é misericordioso. Assim como foi com Jerusalém, é conosco. Todo dia Deus dá oportunidade para que você se arrependa do seu pecado. Leia a palavra de Deus. Ao ler a Bíblia, perceba quais pecados você tem cometido. Por sinal, uma grande oração que você deve fazer todo dia é: Senhor, mostra onde eu estou errando. Senhor, mostra quais pecados eu estou cometendo. Aí depois você lê sua Bíblia e aí você ora: Senhor, me ajuda a vencer estes pecados. Por que fala tanto de pecado? Porque a desgraça da nossa vida, irmãos, é o pecado. É o meu pecado, é o seu pecado. Essa é a desgraça. Se você acordar amanhã infeliz ou triste, não sabe o motivo, não tenha dúvida, é a sua natureza de pecado. Você pode ter tudo na vida e acordou e está infeliz. De onde vem isso? Pecado. Não quer dizer que foi um pecado em si, a própria natureza do pecado faz isso acontecer em nós. Quanto mais você busca o Senhor, mais você vai ter uma vida plena e abençoada. Quanto mais você relaxa na sua vida com Deus e se entrega aos pecados, mais sofrimento e dificuldade. Essa é a linguagem da Bíblia, essa é a mensagem do Senhor. É o que Deus está querendo dizer aqui para Jerusalém. Mas veja, voltando para o nosso texto aqui, Isaías 22, do verso 1 ao 3, Jerusalém estava alegre. Veja que a cidade celebrava alguma coisa. Voltando a ler Isaías 22, verso 1.
sentença contra o vale da visão. Que tens agora, que todo o teu povo sobe aos telhados? Naquela época, subir aos telhados era para lamentar, mas aqui eles estavam subindo aos telhados para se alegrar. Mas por que eles estavam se alegrando? Os assírios tomaram várias cidades, os assírios estão à beira de entrar em Jerusalém, não entraram por misericórdia de Deus. O que Jerusalém está celebrando aqui? E ainda diz, verso 2, tu cidade que estava cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre. Por que Jerusalém está alegre? Isso é uma crítica. Não era para Jerusalém estar alegre, mesmo não tendo sido invadida, embora isso seja um sinal, né? Eu vou ficar feliz porque não fomos invadidos, mas mesmo assim, Jerusalém não deveria estar alegre. Logo depois, na sequência do verso 2 diz, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Então por que está alegre? É porque não foram mortos? Não, foram mortos, só não à espada. Como estes mortos de Jerusalém foram mortos, se não foi na invasão assíria? Foi lá no período babilônico. Mas um sinal da alegria desse período é um sinal da confiança que o homem tem em si mesmo. O ser humano, ele confia na sua capacidade. O ser humano, pecador, todos nós, ele acha que ele é muita coisa. Ele chega ao ponto de achar que ele é mais sábio, inteligente do que o próprio Deus, Criador do céu e da terra, que se revelou na Bíblia Sagrada. Ele acha, o ser humano, que ele tem condição de resolver todas as suas questões e todos os seus problemas. E ele tenta fazer isso sem Deus. Esse é o problema. E este é o sofrimento. Aqui eles estavam celebrando um dos elementos muito importantes da história de Israel, que foi a construção de um aqueduto aqui feito pelo rei Ezequias. O rei Ezequias, ele reelaborou uma fragilidade militar de Jerusalém e deixou a cidade mais protegida. As cidades antigamente, elas eram todas muradas. Quanto mais poderosa, mais forte era a sua muralha. Às vezes muralhas duplas, para impedir os exércitos de dominar aquela cidade. Mas se você mura uma cidade, ela vai ter portões. Tudo bem. E de onde vem a água? Certamente não era em carros-pipa. Ela tinha que ter um suprimento de água. Ou um braço de um rio passava por dentro daquela cidade, ou ela tinha uma fonte natural dentro da própria cidade. Jerusalém tinha uma fonte natural fora da cidade. E a gente lembra lá de 2 Samuel capítulo 5, foi assim que eles conseguiram, os valentes de Davi, dominar Jerusalém, que era uma cidade dos jebuseus, naquele período. Como é que eles dominaram? Entrando pela fonte de Gion. A fonte de Gion, hoje atração turística, em Jerusalém, foi o local por onde os valentes de Davi entraram e tomaram Jerusalém e entregaram para Davi. E Davi fez de Jerusalém a sua cidade, a cidade de Davi. Ela era dos jebuseus durante muito tempo. Foi Davi que reconquistou com os seus valentes ali. No período de Salomão, essa fonte ela foi mais escondida, para que os exércitos estrangeiros não encontrassem a fonte de Gion. Mas foi Ezequias que fez uma engenharia super sofisticada para a época, de modo que ninguém mais conseguia entrar em Jerusalém por essa fonte. E aquela água foi toda canalizada para dentro da cidade, com um suprimento vasto de água para Jerusalém. E a cidade se tornou mais protegida. A gente lê um pouco sobre isso em 2 Reis, capítulo 20, verso 20. Diz assim: quanto aos mais atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Aqui é basicamente o que a gente coloca na lápide do rei. A grande obra deste rei, a grande obra do rei Ezequias, foi fazer esse açude e a água que vinha da fonte de Gion, e que ninguém mais do lado de fora encontraria, somente dentro da cidade. A água agora estava dentro da cidade, não mais por fora, dando opção para alguém entrar por ali, como foi feito no passado, e tomar Jerusalém. Então,
o rei Ezequias, ele conseguiu esse grande feito. E talvez você não faça essa relação, mas esse foi um dos momentos de grande festa naquela época da dominação assíria, porque os moradores de Jerusalém se sentiram mais protegidos. Olha o que o nosso rei fez, que obra de engenharia sofisticada. E foi mesmo, para a época, foi uma grande obra de engenharia, esse aqueduto e esse açude, dando mais proteção para Jerusalém. Então eles estavam festejando, eles estavam extremamente alegres. Por quê? Porque estamos mais protegidos, não vai faltar água se os assírios fizerem um cerco contra nós. Lembrando, eles foram livres dos assírios, os assírios não entraram em Jerusalém, porque Ezequias orou, Ezequias confiava no Senhor, e porque Deus teve misericórdia e impediu os exércitos assírios de invadir Jerusalém. Mas o reino do norte foi invadido, e aquilo estava na memória recente de todos eles. Era para eles estarem pensando nos seus pecados, nas suas falhas diante de Deus, e buscar o arrependimento. Mas não foi o que aconteceu com Jerusalém. Vamos fazer uma retrospectiva da história aqui. Segundo Reis, capítulo 18, verso 9. Para entender o que devia estar na mente dos judeus de Jerusalém, mas não estava. Eles estavam celebrando esse aqueduto, esse açude, estavam celebrando o rei deles, o rei Ezequias, que era um bom rei, mas não estavam arrependidos dos seus pecados. Mas olha o que deveria estar. Segundo Reis 18, verso 9. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Assíria, contra Samaria, e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. Então, quando Samaria foi tomada pelos exércitos assírios, Ezequias era o rei. Era esse povo aqui que estava recebendo o oráculo aqui de Isaías 22. Era para eles pensarem, Deus puniu nosso reino irmão, Israel, por conta dos seus pecados. Será que eu não estou tendo os mesmos pecados de Israel? Era para eles pensarem nisso, mas não. Eles nutriram os mesmos pecados de Israel. Perceba que foram 3 anos de cerco. Essa era a estratégia dos caldeus, assírios, babilônios, sumérios, de dominar as cidades antigas. Eles tinham um exército poderoso, cercavam a cidade, impediam da comida entrar. A comida entrava pelas portas da cidade. A cidade tinha um abastecimento de comida. Poderia ter uma horta ou outra ali por dentro, natural, mas a comida vinha de fora, dos campos, das grandes produções, cidades grandes. Resultado, impedia a comida de entrar. Tanto que um cerco desse durava de 2 a 3 anos, às vezes até mais. Então o exército ficava fora, ninguém entrava nem saía da cidade, e eles iam definhando e morrendo. Quando o exército inimigo descobria a fonte de água, ou eles envenenavam ou cortavam a fonte de água, morriam de sede, venciam a batalha mais rápido. Era assim que funcionava para você ganhar uma batalha sem morrer muita gente do seu exército, sem você despender muita energia. Samaria foi destruída por causa dos seus pecados. Poderíamos voltar aqui e ver os vários profetas, inclusive Isaías, que pregou para que Samaria se arrependesse. Não se arrependeram dos pecados. Mentalidade do ser humano. Samaria perdeu a guerra, foi punida, por quê? Por conta da sua fraqueza militar. Não. Ela perdeu a guerra porque Deus julgou Samaria por conta dos seus pecados. É assim que a gente lê a história da humanidade. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Uma nação que não é destruída, foi Deus que poupou. Uma nação que foi destruída, Deus julgou. Por quê? Pecados contra a glória de Deus. Essa é a história da humanidade. E assim acontece com os seres humanos. Isso, irmãos, era para estar na memória do povo que recebeu esse oráculo. Era para eles refletirem e se humilharem diante de Deus. Eles não fizeram isso. Olha agora, 2 Reis, capítulo 18, verso 13. 2 Reis 18, 13. No 14º ano do rei Ezequias,
Subiu Senaqueribe, mudou o rei, não é mais Salmaneser, agora é Senaqueribe. Subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então lembra, você tem o reino de Judá, você tem Jerusalém, que é a principal cidade, onde está o templo do Senhor. Haviam várias cidades ao redor de Jerusalém que eram cidades fortaleza, como Laquis. E essas cidades protegiam Jerusalém. Todas essas cidades foram tomadas por Senaqueribe. Faltava só chegar em Jerusalém, certo? Só chegar em Jerusalém. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, a Laquis. Laquis é uma cidade de Judá que foi dominada por Senaqueribe. Ele já está reinando em Laquis. Laquis é dele. Então, Ezequias mandou mensageiros a Laquis, perdeu essa grande cidade para Senaqueribe, e eles foram negociar. Olha o que Ezequias disse: errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Ezequias errou. Ezequias não buscou ao Senhor aqui. Ezequias pegou do tesouro e negociou e barganhou. Não era para ele ter feito isso. Mas observe que 10 anos depois, Senaqueribe, o rei da Assíria, tomou as cidades fortificadas de Judá. Então, da tomada de Samaria até esse episódio, passaram-se 10 anos e o povo não se arrependeu. E Ezequias ainda estava confiando na sua própria riqueza. Agora Ezequias era vassalo dos assírios. O que é um reino vassalo? Eu pago tributo. Tirei dos tesouros do templo. Era de Deus isso aqui. Tirei dos tesouros do templo, Ezequias, e deu para se livrar. Nesse momento ele não lembrou de orar ao Senhor. Ele orou mais para frente. Mas nesse momento aqui, ele agiu confiando em si, na sua negociação. E, pela graça de Deus, funcionou, né? Os assírios não invadiram Jerusalém, mas ele se tornou um reino vassalo. E então Deus impede os assírios de invadir Jerusalém definitivamente, né? Mais para frente, os assírios, mesmo recebendo todo aquele tesouro, viram que eles não tinham mais o que dar. Acaba, né? O ouro acaba. E então eles iam dar o que para os assírios? Não tinham o que dar. Aí o que é que os assírios vão fazer? Vamos tomar tudo, vamos invadir e a cidade vai ser nossa. Segundo Reis 19, verso 20. Olha o que diz lá. Então Isaías, filho de Amós, veja que Isaías ele aparece como profeta no período de Ezequias. E aqui só um parêntese. Os profetas, eles agiam assim. Eles aconselhavam os reis para que os reis tomassem as medidas corretas segundo a vontade de Deus. Muitas vezes, os reis não queriam saber dos profetas, né? Que é o caso de Elias e Acabe, né? Acabe não quis saber da ajuda de Elias ali e sofreu bastante, obviamente. Então Isaías, filho de Amós, segundo Reis 19, verso 20, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, e arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo de Israel. Então Deus está dizendo: vou proteger você, né? Vou proteger Jerusalém, vocês estarão debaixo do meu poder. Ainda em 2 Reis, verso 35, 2 Reis 19, verso 35, diz assim: então naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram.
para a terra de Ararat, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Lembra que Ezequias orou ao Senhor, clamou por misericórdia, e o Senhor agora livra Jerusalém da opressão do reino assírio. E é exatamente isso que Deus quer de Jerusalém e do seu rei. Confiem em mim, peçam, sejam obedientes e eu vou dar para vocês. Essa é a mensagem. Confiar no Senhor, não confiar nas suas próprias condições, porque, infelizmente, nós não temos tantas condições quanto achamos que temos. Confiamos muito em nós mesmos e não percebemos o quanto somos frágeis e sem condição mesmo de guiar muitas áreas da nossa vida. Nós precisamos depender de Deus e confiar em Deus. Primeiro passo, confiar na palavra do Senhor. Em Isaías capítulo 10, verso 28, já houve um oráculo aqui, ou melhor, uma profecia de Isaías, dizendo para o rei, confie no Senhor. Olha Isaías 10, 28. A Assíria vem a Aiate. Isaías 10, 28. A Assíria vem a Aiate, passa por Migron, e em Micmas larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá treme, Gibeá de Saul foge. Ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís. Aqui refere-se a Laquis também. Ó pobre Anatote, Madmena se dispersa. Os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Assíria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Nós estudamos esse texto, e aqui Isaías está profetizando, antes do que aconteceu, o texto que lemos de 2 Reis 18, antes da Assíria tomar as cidades fortalezas. E ele está descrevendo nessa profecia os assírios tomando as cidades e chegando perto de Jerusalém. Eles levantam o punho contra Jerusalém, mas não invadem. Por quê? Porque o Senhor livra Jerusalém por amor de Jerusalém, por amor de Davi e pela oração do rei Ezequias. Percebe? Então, foi profetizado. Não foi só pela oração, foi pelo querer de Deus. O que Deus está ensinando para Jerusalém e para todos nós aqui é que nós temos que aprender a confiar no Senhor. Deus está no controle de tudo. Isso aqui, irmãos, é uma guerra. Vidas foram perdidas aqui. Jerusalém foi preservada nesse momento aqui, durante o reinado de Ezequias, porque ele confiou no Senhor. Mas lembre-se, nós estamos dizendo aqui, nessa primeira reflexão, que o povo de Deus, ele tem tudo para ser abençoado. Em que sentido o povo de Deus tem tudo para ser abençoado? O fato de Deus chamar neste oráculo Jerusalém de o Vale da Visão, isso se repete pelo menos não só no verso 1, mas no verso 5 também, fala de novo sobre o Vale da Visão, significa que Jerusalém e o povo judeu foi abençoado por ter as revelações de Deus diretamente dos profetas. Nós não recebemos essa bênção. Nós temos a palavra escrita, revelada de Deus, sim, mas eles tiveram ali Isaías, Jeremias, antes Elias, Eliseu e vários profetas instruindo seus reis, a liderança da nação, a obedecer o Senhor. É o vale da visão nesse sentido. Israel tinha tudo. Judá tinha tudo para ser obediente a Deus. Em um certo sentido, irmãos, nós também temos tudo o que é necessário para sermos obedientes ao Senhor. Nós temos a Bíblia Sagrada. Nós temos o Espírito Santo que nos fortalece. Nós temos a igreja do Senhor Jesus Cristo, a congregação dos santos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos a oração. Olha, o Antigo Testamento, as pessoas não podiam orar de qualquer jeito e a qualquer momento. Nós podemos, porque somos todos sacerdotes do nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos o templo. Não tem mais templo. Nós, crentes em Jesus, somos o templo. Nós temos tudo.
para ter uma vida abençoada, feliz, próspera, em todos os sentidos, debaixo da fé do Senhor Jesus Cristo. Tudo, se não temos, é porque temos errado, temos pecado e não temos vivido como o Senhor quer. O apóstolo Paulo, ele sofria muito porque ele sabia todas essas verdades e ele sabia que o povo dele, Israel, na época dele, estava longe do Senhor. Havia muitos judeus convertidos a Jesus, mas havia muitos outros que não queriam saber de Jesus e estavam vivendo num tipo de salvação por obras, que era proclamada ali pelo judaísmo helenista do primeiro século, que estava muito longe da fé verdadeira da velha aliança no Messias. Lá em Romanos capítulo 9, verso 1, olha o que Paulo diz aqui e veja como combina com o que nós estamos observando. Romanos 9, verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todo sempre. Amém. Paulo estava dizendo isso porque os israelitas tinham tudo. Patriarcas, profetas, a escritura, a glória. Cristo é judeu. Eles tinham tudo. Eles receberam tudo. E eles não estavam crendo no caminho, a verdade e a vida, que era o Senhor Jesus Cristo. É a mesma mensagem quando o profeta fala, sentença contra o vale da visão. Vocês têm a visão, vocês têm a mensagem, vocês têm os profetas. A lei de Moisés foi dada para vocês. Vocês têm a revelação de Deus. Deus se manifestou em glória em vários momentos na história de vocês. Jerusalém, israelitas e judeus. E vocês não confiam no Senhor. Esta é a mensagem desse oráculo. E é isso que nós devemos aprender também. Um dia você era um pecador perdido. Um dia você estava na lama do pecado, nas trevas. Um dia você não adorava a Deus e servia a Satanás e a maldade dele. E você vivia nos seus pecados. E teve um dia que o Senhor Jesus abriu seus olhos e pelo poder do Espírito Santo te chamou para fazer parte do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o dia da sua conversão, da minha conversão. Arrependidos dos nossos pecados, clamamos a Jesus em oração para nos salvar. E nessa oração nós dissemos: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Não esqueça do que aconteceu na sua vida. Você foi convertido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, num evento sobrenatural, não mera entrada numa religião. Estamos falando de um evento sobrenatural que mudou a sua vida e a minha vida. A fé no Senhor Jesus Cristo. Isso nos deu, irmãos, toda a condição para termos uma vida abençoada e maravilhosa nesta terra. Deus nos deu tudo. Não duvide disso. Ele nos dá toda a condição. Se nós não estamos vivendo, se você não está vivendo de modo pleno na sua fé em Jesus, animado, feliz, alegre, pulando de alegria pela sua salvação, pela bênção que Deus lhe dá todo dia da sua vida, é porque você não está vivendo como Deus quer. Está faltando algo aí. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Talvez deixe essa autoconfiança e soberba no ser humano, em si próprio ou na humanidade. Talvez deixar de procurar uma segurança nesta terra. Só Deus é a nossa segurança. Não estou dizendo que você não deva trabalhar, poupar um recurso, ter plano de saúde. Não é isso que eu estou dizendo. Óbvio que a gente faz essas coisas porque é natural. Mas saiba, no dia que Deus quiser lhe levar, o plano de saúde não vai resolver. Não vai. O
plano de saúde é um auxílio, é uma assistência, temos que fazer. Mas tudo está nas mãos de Deus. Não duvide disso. Aí também não deixe de fazer o plano de saúde por causa disso. Faça o seu plano de saúde. No entanto, entenda, toda segurança está nas mãos de Deus. É Deus que faz nascer e é Deus quem chama. Israel tinha tudo, é o que Paulo está dizendo. Paulo está profundamente triste, porque a história se repete. As palavras de Isaías para o povo de Jerusalém, nesse oráculo do capítulo 22, para que eles confiem em Deus, é o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 9, de 1 a 5. Estou triste porque vocês têm tudo para confiar no Senhor, para ter uma vida plena e maravilhosa, e não querem confiar em Deus. No caso de Paulo aqui, é falando de salvação mesmo, salvação do pecado. E talvez Isaías também estivesse falando de salvação da condenação do inferno, mas especificamente confiança em Deus no meio das adversidades. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, tem um versículo muito especial que diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E ele continua, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Destaque ao verso 3. O que é que nos foi doado por Deus? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus nos deu, para todo crente em Jesus, todas as coisas que conduzem à vida, vida com Deus, vida abundante, vida maravilhosa. Deus nos deu, quando cremos em Jesus, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Piedade aqui é seu relacionamento com Deus, boas obras, bom testemunho, alegria da salvação, contentamento mesmo no meio da tragédia, do sofrimento e da dificuldade. Isso é uma vida de piedade. Irmãos, o povo de Deus tem tudo para ser um povo abençoado, feliz e próspero. Todo crente em Jesus. Essa era a mensagem, uma das mensagens desse oráculo de Isaías 22. Se não acontece conosco, é porque estamos em pecado. Você tem que parar, você tem que refletir, investigar seu coração e ser honesto, porque Deus sabe. Você pode, talvez, não expressar para todos, mas Deus sabe. E não adianta esconder de Deus. Não adianta, porque um dia a conta chega. Se é filho de Deus, Deus disciplina os filhos a quem ama. Arrependa-se do seu pecado, confie no Senhor. E deixe de ser aquele crente passivo e seja luz no meio das trevas. Discípulo de Jesus, imitando a Jesus, servindo a Jesus, todo dia, amanhã no seu trabalho, apresentando a glória de Deus ali para aqueles que não têm Cristo. Estou dizendo que você vai deixar de trabalhar para pregar o evangelho. Não é possível, muitas vezes, você tem que trabalhar. Mas em algumas situações você pode, ou um folheto, ou uma Bíblia, ou marcar um estudo bíblico, e aí vai apresentando a glória de Deus para aqueles que estão perdidos. Essa é a primeira instrução. O povo de Deus tem tudo para ser abençoado. Segunda, essa é mais triste. Mas o povo de Deus escolheu a sabedoria do homem e não a de Deus. O povo de Deus tem tudo para ser abençoado. Mas Jerusalém escolheu a sabedoria do homem e não a de Deus. Parece com a história de muitos? Escolhem a sabedoria humana e não confiam na palavra do Senhor. Ainda em Isaías, capítulo 22, verso 1 a 3, olha o que diz. Sentença contra o vale da visão. Que tens agora, que todo o teu povo sobe aos telhados? Tu, cidade que estava cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre. Jerusalém aqui festejando. Temos agora mais proteção. A água não vem de fora, ela está dentro das muralhas.
vai ser mais difícil alguém penetrar na nossa cidade. Olha, os assírios não invadiram, e eles se arrogaram disso, e se sentiram mais confiantes na sua própria força, e não se arrependeram dos seus pecados. Um oráculo desse, quando era dado para qualquer nação, visava o arrependimento. Era o arrependimento. Era o povo pensar, olha, eu tenho que deixar o pecado, porque senão a mão de Deus vai pesar. Infelizmente, o ser humano parece que ele só aprende assim, né, na peia. Parece que lendo a Bíblia ele não aprende. E tem que aprender. A Bíblia, para eles, era o oráculo de Isaías, capítulo 22. Mas eles não estavam aprendendo. E então, no decorrer do verso 2, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Como é que morreram? Se não foram os mortos de Jerusalém. Agora aqui, ele já está saindo do período de Ezequias e profetizando a invasão de Jerusalém no futuro. Como é que esses mortos morreram? Se não foi a espada. Eu já dei a pista. Foi pelo cerco. Os babilônios cercaram Jerusalém. E eles morreram de fome. Foram 2 anos de cerco sobre Jerusalém. Segundo Reis, capítulo 25, verso 1. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até um 10º ano do rei Zedequias. Olha, começou no 9º ano, foi até um 10º ano, ou seja, foram 2 anos. Verso 3, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra. Veja que o problema não era a sede. Ezequias fez o aqueduto, né? Então tinha água para a cidade, mas o problema era a falta de comida. 2 anos. 2 anos de cerco e a cidade não aguentava mais. Então, todos esses que morreram, não pela espada, é porque morreram de fome. E por que isso aconteceu? Por conta dos pecados. Não quiseram se arrepender. E quanto tempo Deus deu para o arrependimento? Mais de 100 anos. Do oráculo de Isaías até a invasão dos babilônios, mais de 100 anos. Irmãos, não confunda a paciência e a misericórdia de Deus com letargia. Não pense que Deus não vê os pecados do coração. Não é essa a verdadeira religião que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina uma religião do coração. Não adianta só apresentar o exterior. Não adianta. Não adianta eu usar aqui a gravata, vestir bem, vir para a igreja, carregar minha Bíblia, se eu nutro pecados no coração durante todos os dias da minha vida e não quero deixar esses pecados. É o que chamamos de pecado da obstinação. São as pessoas que carregam pecados por anos, décadas, ouvem na igreja a exortação e o ensino e continuam nos seus pecados. Não faça isso, arrependa-se, porque Deus sabe. E Ele é a pessoa mais importante que sabe de todas as coisas. Isaías profetiza então a prisão do rei Zedequias e da corte de Judá. E é interessante que o oráculo de Isaías fala da prisão dos nobres. Olha Isaías 22, verso 3. Isaías 22, 3. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos, sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo de já estarem longe da fuga. Esse foi o oráculo, 100 e poucos anos antes, mas se cumpriu. Segundo Reis, capítulo 25, verso 4, diz assim: houve o cerco de 2 anos, no período do rei Zedequias. E agora, verso 4, segundo Reis 25, 4. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus
perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Esse foi o fim do rei Zedequias. Não buscou ao Senhor, não se prostrou diante de Deus e não se arrependeu dos dos pecados dele. O fato aqui é que Isaías profetizou. O verso 3 fala exatamente destes que fugiram e foram presos na fuga, inclusive o próprio rei Zedequias. E então, ainda em Isaías 22, verso 4, Isaías, ele era o homem que tinha a visão. O que ele profetizava, tudo indica que ele viu o que iria acontecer, como João viu o Apocalipse de João. Isaías viu muitas coisas ali. E o que é que Isaías fez? Isaías chorou. Isaías ficou muito triste ao ponto de ele chorar. Olha o verso 4, Isaías 22, verso 4. Portanto digo, desviai de minha vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo, porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão. É um dia de alvoroço, atropelamento, confusão. O que é isso? Os babilônios invadiram, os caldeus invadiram, e aí era todo mundo fugindo para todo lado, e eles matando todo mundo, prendendo todo mundo, os que sobraram, obviamente, os que restaram da fome, né? Era um derribar de muros e clamor que vai até os montes. É o povo gritando de desespero, a cidade sendo invadida, porque Elão tomou a aljava e vem com carros e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. Os teus mais famosos vales se enchem de carros e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Era o exército da Babilônia, nos vales ao redor de Jerusalém, prontos para invadir e já invadindo. E Isaías chora só pela visão que ele teve e que se cumpriu na invasão dos babilônios mais de 100 anos depois. Veja bem o contraste. Jerusalém, nesse momento desse oráculo, estava festejando, estava alegre e nem tinha motivo. E o profeta estava triste e chorando. Por quê? Porque Deus não estava satisfeito com a vida do povo. O povo não estava buscando ao Senhor. E é assim que nós devemos ter a percepção da vida. Não adianta se alegrar com as coisas desta terra, se Deus não está alegre com você. Ah, como é que eu sei que Deus está alegre comigo? É simples. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Deus está alegre com você quando você guarda a vontade de Deus na sua vida e obedece à palavra de Deus, mesmo sendo ela difícil, eu sei que às vezes é, mesmo sendo complicado, mesmo sendo trabalhoso, e eu sei que é. Viver uma vida de santidade às vezes envolve muitos sacrifícios. Por quê? Porque vivemos num mundo caído pelo pecado. Nós somos pecadores. Todo dia lutamos contra os nossos pecados e os pecados dos outros ao nosso redor. E temos que amar as pessoas, percebe? Estamos nessa batalha, mas é o que Deus quer. É a vontade do Senhor. E será sempre melhor a vontade do Senhor. Será mais feliz, será mais recompensador obedecer a Deus do que viver nos pecados desse mundo. Então, nós temos que entender, a nossa alegria, ela tem que ser diferente da alegria das pessoas que vivem neste mundo. Você pode se alegrar com coisas que você ganha, com promoção, com muitas coisas. Não é pecado isso. Certo? Mas a sua grande alegria tem que ser o Senhor Jesus na sua vida. A sua grande alegria tem que ser conhecer Jesus através da Bíblia Sagrada. A sua grande alegria tem que ser ter comunhão com Deus e com seus irmãos. A sua alegria tem que ser aquilo que alegra a Deus. Sua alegria não pode ser as coisas desta terra. Os judeus estavam felizes na época desse oráculo, e foi uma crítica de Deus a eles. Por quê?
porque eles tinham agora um suprimento de água que os protegia, porque a água não vinha de fora, estava dentro das muralhas, porque os assírios não invadiram naquele momento, Deus teve misericórdia deles, eles tiveram essa autoconfiança, eles acharam que eles eram muito fortes e poderosos, alegria na própria humanidade, eles não se alegraram no Senhor. Essa alegria, irmãos, ninguém rouba. O ladrão pode roubar alguma coisa que você tem, você vai ficar triste, porque você perdeu ali aquele bem. Mas esta alegria em Deus, ninguém tira de você. E o Senhor se torna a fonte da sua felicidade. O profeta Isaías, ele lamenta e chora, porque ele viu o sofrimento de Jerusalém no futuro, porque Jerusalém não confiou em Deus. Veja bem, 2 ensinamentos que nós aprendemos nesse oráculo. Falta um terceiro. Primeiro, o povo de Deus tem tudo para ser abençoado. Nós somos a igreja, o povo do Senhor Jesus. Temos tudo para ser abençoado, para viver uma vida plena e maravilhosa com Deus. Então, busque isso na sua vida. Dedique-se a isso. Não se conforme com os pecados ou com coisas, às vezes, que as pessoas falam ou que você acredita e imagina, vãs filosofias, ideologias sem futuro. Não acredite nessas coisas. Acredite no Senhor e na Bíblia Sagrada. Mas, segundo o ensino, o povo de Deus escolheu a sabedoria do homem. Não escolha a sabedoria do homem, porque ela dá uma falsa sensação de alegria, mas não é a do Senhor. E aí você logo está triste de novo, não sabe por quê, e daí vem ansiedades e depressões. O Senhor revelou essa mensagem para que Jerusalém se arrependesse. O Senhor nos apresenta essa mensagem da Bíblia Sagrada para que nós também nos arrependamos dos nossos pecados. Deus tem paciência, Deus tem misericórdia, Ele é longânimo em perdoar. Graças a Deus por isso. Deus nos ama e quer que todos nós o busquemos e tenhamos uma vida íntima com Deus. Deus tem que ser a nossa maior alegria, nosso maior amor, nossa maior paixão na vida. Tem que ser o Deus que se revela na Bíblia Sagrada. Deus lhe abençoe a viver assim. Próximo domingo continuamos a estudar este oráculo de Isaías 22. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, ó Pai, pela tua graça e misericórdia, graça maravilhosa que o Senhor dispensou para todos nós, graça que o Senhor nos deu naquele dia da nossa conversão, quando o Senhor nos chamou das trevas do pecado para a tua luz. Percebemos, ó Deus, na tua palavra, no exemplo da nação de Israel, o que deve ser a nossa alegria? Nossa alegria tem que ser confiar no Senhor. Passamos a vida, ó Pai, aprendendo a confiar em Ti. Capacita-nos, Senhor, ajuda-nos pelo Teu Espírito a confiar em Ti, a depositar no Senhor toda a nossa confiança, entendendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso, soberano sobre tudo, inclusive sobre a nossa vida. E que mesmo que corramos para lá ou para cá, ou nos achemos tão espertos, certamente o Senhor é soberano sobre tudo, e nada podemos fazer se não for do Teu querer. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti, a Tua palavra, sendo luz no meio das trevas, brilhando para que o Senhor seja glorificado nesta terra. É o que eu te peço e oro por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Temos um tempo de oração silenciosa agora. Você pode conversar um pouco mais com o Senhor, nosso Deus. Deus te abençoe e até breve.